Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para trazer alguns recados recebidos pelos estelares sobre esse processo da transição planetária. Então, eu tenho alguns tópicos para passar para vocês de informações sobre o que está acontecendo atualmente no movimento do nosso planeta e com nós mesmos. Então, são tópicos importantes para a gente ter clareza, discernimento e compreendermos melhor tudo o que está acontecendo, de acordo com algumas questõezinhas que eles trouxeram, que foi importante de ser pontuado e divulgado para vocês. Muitas pessoas estão sentindo, né, que algo está diferente, que as estruturas antigas estão sendo abaladas, mexidas, que as coisas estão mais intensas, porque a Terra está passando por um momento de transformação e que muitas estruturas estão sendo realmente confrontadas diretamente com a verdade. E isso acontece no coletivo e em sistemas, né, sociais, políticos, culturais, mas também acontece dentro de cada pessoa. Velhas formas de pensar, antigas crenças, até maneiras de viver que pareciam sólidas começam a ser questionadas. E quando isso acontece, muitas vezes surge a sensação de caos, de instabilidade, mas do ponto de vista espiritual, esse tipo de processo faz parte de uma reorganização necessária. Um dos pontos que eles trouxeram, então, nessa mensagem foi que estruturas estão sendo derrubadas e colocadas em confronto com a verdade. Então, assim, a gente sabe que muitas estruturas que conhecemos foram construídas sobre limitações da consciência, né? E quando a consciência começa a se expandir, essas estruturas simplesmente não conseguem mais sustentar-se da mesma forma. É como se muitas ilusões coletivas começassem a cair. E isso pode gerar, às vezes, um desconforto, um medo, uma resistência inicial, porque aquilo que parecia seguro deixa de fazer sentido nesse primeiro momento. Só que nem sempre o que parece seguro é o certo e o melhor para nós. Às vezes é só o velho conhecido, né, dentro de uma matrix já pré-estabelecida para controle, né? Então essas estruturas precisam ser confrontadas, tá? A verdade, ela precisa vir à tona para justamente essa matrix se dissolva, se quebre todo esse controle, né, de domínio da população e que muito foi escondido de nós, para que realmente tudo isso venha à tona, as verdades apareçam e possa haver uma reorganização social, mundial, interna e de todas as estruturas que são importantes, né, para esse movimento planetário, tá? Então, o ponto que eles trazem junto a isso é não temer, não temer, não se prender em baixa vibração, para a gente não acabar entrando no medo, no pavor, na desorganização e a gente vai acabar vibrando nessa intensidade. Isso não vai contribuir para todo esse processo que a gente está passando. Muitas coisas vão vir também para tentar auxiliar a captar maiores números de despertos, porque aqueles que ainda estão num processo adormecido ou que estão começando, né, a engatinhar nessa expansão consciencial, vai ser preciso alguns movimentos para tentar desenvolver maior lucidez, né, ampliar essa percepção das pessoas para tentar aumentar esse número de despertos, tá? A outra questão que eles trouxeram, a grade planetária tem se alterado para receber fluxos energéticos que vão atuar no plano consciencial e vibracional, tá? Então toda a grade planetária também está sendo reestruturada, reorganizada para receber então essa energia que vai atuar na nossa consciência e no nosso campo vibracional, porque a gente sabe, né, que nós precisamos aos pouquinhos ir adaptando essa nossa natureza vibracional, energética, para entrarmos nessa sintonia de quinta dimensão, né? Porque passaremos a ser um planeta de quinta dimensão. Então, atualmente está tendo toda essa reorganização vibracional para que o nosso corpo possa sustentar e aguentar, né? Justamente vibrar nessa mesma linha de quinta dimensão. Então,
não é tão rápido todo esse processo, mas está acontecendo a entrada desses fluxos energéticos. E nisso eles falam que então vai alterar também os corpos físicos. Então a parte mais densa dos nossos corpos vai ter ainda esse reprocessamento, principalmente de algumas pessoas, né, que ainda estão um pouco vibrando mais baixo, ainda estão muito densificados, e aí então eles colocam, né, as partes internas daqueles que ainda precisam de uma intervenção energética mais intensa, certo? Então, essa grade planetária para receber esse fluxo energético vai atuar no campo consciencial, vibracional, mas também vai pegar essa parte dentro do corpo físico, do que está mais denso, de algumas pessoas que precisam dessa intervenção energética um pouco mais aprofundada. E aí nisso eles complementam que então está chegando correntes para atuar nos estados de consciência individual. Isso muitas pessoas já estão percebendo, né? Em que está tendo alguns choques internos de crenças, de pensamento, de estilo de vida, de forma de ver a vida, de sentir a vida, de perceber as coisas que estão em volta. Muitas pessoas estão relatando, olha, eu tô percebendo as coisas muito diferente, parece que eu tô com uma sensibilidade muito ampliada, parece que eu tô mais sensível também, né? Mais emotivo. Parece que eu observo as pessoas e sinto as pessoas diferente, observo a natureza, sinto a vida e parece que eu tô com uma compreensão modificada sobre as questões da vida. Então, sim, isso faz parte desse movimento de consciência individual, de transformação, que também é para entrar nesse processo de quinta dimensão, mas principalmente para auxiliar nesse processo interno de expansão da consciência, de expansão de si, reencontro com a essência, reencontro com esse eu interno verdadeiro, com a sua verdade, porque muitas vezes a gente está meio robotizado, a gente está meio que sobrevivendo apenas, vivendo no automático, aceitando tudo que a sociedade impõe, né? Não se priorizando, não se questionando, enfim, não tem um contato interno, há um descolamento, uma desconexão com esse contato interno muito grande. Então, esses fluxos, essas correntes que estão chegando é justamente para ampliar essa consciência. Pode sim ampliar a mediunidade, pode ampliar a sensibilidade, pode ampliar as percepções, porque tudo são movimentos necessários para que a pessoa possa se expandir e realmente ser quem ela é. E ser o que ela veio para ser, né, aqui nessa terra. Não só a parte da matéria, mas também o conjunto matéria espiritual, transcendência, né, viver ali realmente a sua essência. Então, esse processo é importante, que também vai ajudar nas camadas da transição, porque a gente se transformando, né, individualmente, a gente consegue auxiliar no coletivo. A gente consegue ajudar quem está próximo, a gente consegue ver as coisas diferentes, ajudar ali nos movimentos que são necessários para o nosso planeta também se modificar, né, positivamente. Então, e eles colocam, tá, que essas correntes também que estão chegando vai auxiliar numa maior conexão com eles, tá? E também para quebra, então, da Matrix, como eu estava mencionando para vocês, tá? E essa conexão maior com eles, né, porque a gente automaticamente estando mais sensível, às vezes expandindo, né? Às vezes até mesmo mexendo em questões mediúnicas, nossos chakras também mais expansivos, mais sensíveis. A gente vai estar reorganizado emocionalmente, a gente vai buscar se cuidar mais, se compreender mais, ter mais o autoconhecimento. Isso tudo faz com que a gente se eleve vibracionalmente, consciencialmente e consiga ter maior conexão com eles diretamente, por telepatia, por projeção astral, enfim, mas isso amplia, é mais fácil de eles conseguirem se aproximar e estar em contato para também todo esse fluxo da transição acontecer de forma, né, mais correta, da melhor forma. E aí, por fim, eles terminam com o tópico de governem-se primeiro. Isso seria no sentido realmente desse autocuidado, desse autoconhecimento, dessa expansão de si, dessa reconexão com o eixo interno nosso,
de cuidarmos do nosso mental, dos nossos pensamentos, do que estamos manifestando, vibrando, do que estamos conectado, do que estamos acreditando como verdade. O nosso ser, cuidar de nós primeiro, né? Antes de se conectar com outras coisas, olhar como está a nossa vida, o nosso eu, a nossa mente, todos os nossos processos internos, emocionais, para que realmente a gente possa se manter numa estrutura saudável, dentro do possível, porque somos humanos, mas, né, dentro realmente do que é possível de constituir no nosso dia a dia, para sairmos dessa estrutura cega que a sociedade nos impõe e realmente passar a olhar um pouco mais para si, porque isso vai ajudar também em todo o processo, né? Porque nós temos que entender que antes de querer transformar o mundo externo, cada pessoa precisa aprender a organizar a própria consciência, né? Então isso envolve responsabilidade emocional, clareza mental, maturidade espiritual, porque a transformação coletiva sempre começa pela transformação individual. Então, assim, essa é a mensagem que veio dos nossos irmãos estelares. Eu espero que tenha feito sentido para vocês e aos pouquinhos vou ir trazendo outras contribuições deles conforme eles vão me passando. E se esse tipo de reflexão fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, com alguém que também esteja buscando compreender melhor o momento que estamos vivendo. E é isso, então, até a próxima!